Será que o brasileiro realmente é conservador? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E eu, professor Renan, no vídeo de hoje, vou tratar com vocês sobre um tema que se tornou muito recorrente na política brasileira, no debate político brasileiro, especialmente após as eleições de 2018, que é o conservadorismo. Sobretudo porque nós temos um governo atualmente que se intitula liberal na economia e conservador nos costumes. Eu acredito que ele não seja nenhuma coisa nem outra, e talvez através desse vídeo vocês possam entender porque eu penso dessa forma. Mas principalmente eu quero aqui tratar do conservadorismo na índole do brasileiro. Será que o nosso povo realmente é um povo que conhece os princípios do conservadorismo e defende o verdadeiro conservadorismo na nossa política e na nossa sociedade? Para a gente entender um pouco melhor o que é a mentalidade conservadora e se ela está ou não presente no pensamento do brasileiro médio, eu separei aqui 4 características do conservadorismo e vou falar sobre cada uma delas, se elas são ou não são perceptíveis no nosso comportamento cotidiano. Mas antes eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever agora e aproveitar a clicar no sininho das notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos que eu vou publicar por aqui. O conservadorismo é uma doutrina político-filosófica que se desenvolveu no Reino Unido entre os séculos 17 e 19. Aliás, é no século 19 que o conservadorismo se estabelece através do Partido Conservador durante o governo do primeiro-ministro Benjamin Disraeli. Mas bem antes, ainda na Grécia Antiga, já em Aristóteles, nós já podemos notar algumas características que mais tarde serão incorporadas pelo conservadorismo. Inclusive, esse é um tema bastante polêmico na filosofia. Se Aristóteles era ou não um conservador. Na verdade, o melhor é definir Aristóteles como um proto-conservador, ou seja, alguém que organizou e defendeu algumas ideias que mais tarde serviram muito bem, se encaixaram à estrutura do conservadorismo. E entre essas ideias defendidas por Aristóteles, talvez a principal delas seja a virtude da prudência, que Aristóteles em grego chama de frônesis. Aqui a prudência é entendida como uma espécie de sabedoria prática. O homem prudente, no vocabulário aristotélico, é alguém que prefere agir segundo o saber acumulado, a experiência, aquilo que já foi testado e aprovado pelo tempo, e que rejeita ideias mirabolantes, utopias ou promessas de um futuro perfeito. É melhor agir de acordo com aquilo que já se conhece e sabe que funciona, do que experimentar aquilo que nunca ninguém testou. E esse é o primeiro defeito do brasileiro. É a primeira característica que não se encaixa na índole brasileira e que nos distancia do verdadeiro conservadorismo. Porque se tem uma coisa que o brasileiro não é prudente. Pelo menos não no sentido aristotélico da palavra. Afinal de contas, a gente tem uma dificuldade brutal de aprender com o nosso passado. Inclusive porque a gente está sempre insistindo em soluções que já foram testadas e não funcionaram. Um verdadeiro conservador, alguém que procura praticar a prudência, que insere a virtude da prudência na política, jamais pediria, por exemplo, uma intervenção militar no governo. Além disso, o homem prudente jamais aceitaria nenhum tipo de regulação na mídia que pudesse descambar em alguma forma de censura. E nem ia querer ver o Estado interferindo na economia, por exemplo, com o objetivo de controlar os preços de maneira artificial, seja dos combustíveis, seja dos alimentos nos supermercados, seja dos medicamentos nas farmácias. Portanto, primeira virtude conservadora, a prudência, a frônesis aristotélica, não temos. A segunda virtude conservadora é o ceticismo. O sujeito verdadeiramente conservador é um cético diante da realidade, ou seja, é alguém consciente da nossa natureza humana falha. É alguém que entende que a nossa capacidade de compreensão e de ação sobre a realidade é limitada e sabe que é impossível alguém sozinho, num passe de mágica, resolver todos os nossos problemas, seja na economia, seja na política, seja na sociedade. Portanto, o homem conservador, o agente social conservador, não confia em salvadores da pátria. E como vocês sabem, por conta da nossa tradição política populista, sebastianista, se tem uma coisa que o brasileiro adora, são salvadores da pátria
que a cada 4 anos aparecem com soluções simples para problemas complexos, o que não tem absolutamente nada a ver com a mentalidade conservadora. Então, meus queridos, segunda virtude conservadora, o ceticismo, não temos. Terceira virtude conservadora, o respeito pelas tradições herdadas do passado. Muito bem, alguém que é realmente conservador sabe que aquilo que foi acumulado através do tempo, através da nossa longa tradição, ajudou a construir o que nós somos enquanto sociedade. Portanto, deve ser respeitado e valorizado. Não preciso nem falar muito a esse respeito, né, moçada? Um passeio pelo Centro Histórico de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Ouro Preto, Mariana, mostra para nós o quanto o nosso patrimônio é desvalorizado, o quanto a nossa sociedade não está nem aí para o passado, seja na arquitetura, seja nas artes, seja na literatura. Que jovem hoje lê e consegue tirar algum entendimento sobre a vida com Machado de Assis, por exemplo? Quase não se fala sobre isso nas escolas. A nossa vasta, a nossa riquíssima tradição dada e herdada do passado, na história, na filosofia, na literatura, nas artes de maneira geral, isso hoje é desconhecido para a maioria das pessoas e quase não exerce nenhum tipo de influência. Nós não valorizamos o nosso passado. Nós nem mesmo conhecemos que passado é esse. Qualquer estudante de ensino médio hoje não saberia resolver os exercícios de uma prova ginasial. Quase ninguém sabe quem foi José Bonifácio, quem foi André Rebouças, qual foi a participação da princesa Isabel realmente no processo de abolição, quem foram os principais representantes do pensamento conservador, do pensamento liberal durante o Segundo Reinado. Isso é desconhecido da maioria da população. Inclusive, essa confusão que se faz em torno do que é o conservadorismo vem justamente desse desconhecimento em relação ao nosso passado. Então, meus estimados peripatéticos, a terceira virtude do conservadorismo, que é o respeito pelas tradições herdadas do passado, nós também não cultivamos. A quarta e a última virtude do conservadorismo, claro, dentre aquelas que eu separei para tratar aqui, até porque não dá para falar de uma tradição de pensamento tão rica e tão importante para a nossa história de maneira completa num vídeo de 10, 15 minutos, mas aqui, como eu falei no início, a gente está traçando um panorama resumido do que é o conservadorismo. A quarta e a última virtude é a preferência pelo reformismo ao invés das alternativas revolucionárias, das alternativas utópicas. Eu acabei de falar sobre a importância da tradição herdada do passado. Então, o conservador sabe que essa tradição precisa ser respeitada, mas ela não está imune a falhas. Isso não significa que o que a gente herdou das nossas gerações anteriores, das gerações que viveram antes de nós, não possa ser mudado, não possa ser alterado. A perspectiva conservadora entende que é bom manter aquilo que é bom, aquilo que é importante, aquilo que é necessário, mas que é necessário também e até saudável para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, adequar, reestruturar ou até mesmo abolir práticas que já não servem mais. A grande questão é que para o conservador isso não pode ser feito de maneira violenta, não pode ser feito de maneira disruptiva. Não é porque é antigo, não é porque é tradicional que precisa ser destruído. E essa é uma coisa que efetivamente não faz parte da nossa realidade. Porque o brasileiro adora políticos disruptivos, o brasileiro adora políticos que chegam com a proposta de acabar com tudo que existe e criar tudo novo a partir do nada, que são aquilo que a gente chama em filosofia de propostas ou alternativas utópicas. Ah, a gente vai mudar isso daí, nós vamos acabar com isso daí, nós vamos transformar tudo aquilo que existe, vamos criar um novo modelo de sociedade. E isso não corresponde à mentalidade conservadora. Tá? A mentalidade conservadora não é disruptiva, ela não é revolucionária, ela é reformista. Reformista naquilo que precisa ser reformado em termos de leis, de costumes, de valores, mas ao mesmo tempo respeita e preserva a tradição, aquilo que, tendo vindo do passado, nos ajuda a nos sustentar enquanto sociedade, enquanto cultura. Portanto, a quarta virtude conservadora, que é a preferência pelo reformismo contra as alternativas revolucionárias, também não temos, também não cultivamos. Mas e aí? Com base no que eu acabei de falar, você ainda acha que o brasileiro é predominantemente conservador? Ou será que a gente não está confundindo certos
valores que não tem absolutamente nada a ver com conservadorismo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.